A graça e a paz. Aqui é o pastor Valmir Vieira. Nós somos o Ministério Atos 29 Mission. E hoje eu quero trazer mais uma palavra de Deus para você. Que essa palavra venha edificar a sua vida. E a palavra está no 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. E por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de cura, a outro operações e milagres, a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém? Essa primeira carta aos Coríntios, ela foi escrita por volta do ano 56 depois de Cristo. Ela é uma epístola pastoral, uma carta pastoral, escrita para resolver problemas doutrinários e práticos dentro da igreja local. Havia naquele tempo, naquele momento, havia muitos problemas culturais, filosóficos, divisões, idolatria, pois a cultura era uma cultura grega, aquela que nós chamamos de greco-romano, né? Era muito influente na cidade de Corinto. Essa cultura grega ela era muito forte naquele lugar. Ao escrever essa carta, Paulo nos mostra, ele vai nos mostrar a mensagem da cruz. Paulo nos ensina sobre o Espírito Santo. Ele fala sobre a responsabilidade de que é pregar a palavra, de como você vai pregar a palavra. A responsabilidade que você tem de fazer isso. Ele condena a sensualidade. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo vai exortando, ensinando. Paulo ele fala sobre casamento, ele vai falar sobre a idolatria. E Paulo vem exortando, ensinando a igreja, direcionando para que todos tenham o hábito de ler, de entender e praticar a palavra de Deus. Paulo está sendo um verdadeiro pastor, ele está ensinando, por isso que é uma palavra pastoral. Ele explica e exorta sobre o momento da ceia, que até hoje nós temos algumas pessoas que não compreendem sobre a ceia, porque nós denominamos assim o culto de ceia, né? E na realidade é um kiddush, né? Que você apresenta o pão e o vinho, né? O pão e o cálice, né? O pão representando o corpo de Cristo e o cálice representando o sangue de Cristo, né? E ele fala que aquilo é um memorial e não que o pão é o corpo de Cristo, não. Ele é um memorial, né? E quando ele chega nesse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre dons espirituais. Dons que eu quero que você preste muita atenção, porque hoje nós não vemos muitos dons dentro das igrejas. A igreja de Corinto estava iniciando e aprendendo
Sem contar que a cidade, né, estava em um contexto de uma cultura entranhada nela, aquela cultura grega, aquela, sabe, todo aquele paganismo entranhado naquilo lá, na igreja. Então Paulo tinha que ensiná-los. Algo que nós estamos hoje, eu tenho esse objetivo, eu tenho isso dentro do meu coração de ensinar pessoas o que é a palavra, a salvação, sobre pecado, e tirar essas pessoas das trevas e trazerem para a luz. E por que nas igrejas de hoje nós não vemos mais esse dom? Que contexto religioso, filosófico, idealista nós estamos vivendo? Então tudo isso a gente tem que começar a pensar. Nós temos que ter uma igreja, ela dentro da palavra de Deus, dentro do contexto de tudo que Deus está dizendo. Nós não podemos viver fora do que está falando na Bíblia. Onde estão os líderes que devem ensinar a palavra de Deus? É isso que nós temos que entender. Nós temos que estar ali ensinando, exortando, direcionando a palavra santa de Deus. Que contexto nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vendo muita coisa totalmente fora da palavra de Deus. Qual a minha motivação, a sua motivação de ir para a igreja? Né? Na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que ele está dizendo? Ele colocou 5 ministérios para andarem juntos. Esses 5 ministérios, não é que o apóstolo é maior do que o profeta é maior que o evangelista, que são maiores que os pastores, isso não existe. Não existe isso. Olha como é interessante. O apóstolo Paulo, ele estava numa cidade, colocava lá uma igreja, colocava uma pessoa e ele ia embora. Ele viajava para outros lugares, ele ia criando, ensinando, ajudando, e essas pessoas iam crescendo para o quê? Edificar o corpo de Cristo. Todos iam com o mesmo olhar, o mesmo objetivo, é edificar o corpo de Cristo, ensinando, direcionando, exortando, aperfeiçoando. São 5 ministérios para ensinar, para aperfeiçoar. Contudo, a gente hoje, infelizmente, nós estamos vendo muito cargos e salários. Qual o templo é maior? Quem tem mais membro? Qual é o seu carro? Que condomínio você mora? Você está bem? Você é uma pessoa bem sucedida, pastor, financeiramente? Gente, onde é que está Jesus? Nós temos que pregar Jesus. Eu não sou contra você ter dinheiro, não. Ao contrário. A Bíblia fala muito aqui sobre prosperidade, mas não vou pregar só prosperidade. Nós temos que pregar a palavra, tudo que Deus está nos colocando. Nós temos que pregar sobre o perdão, nós temos que falar mais sobre arrependimento, sobre pecado, para que você realmente seja bem-sucedido. Você viu que Paulo fala ali no começo? Ele olha e diz o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei dominar por nenhuma delas. Jesus, ele quer usá-la, para que a sua palavra, que a palavra dele venha transformar e salvar pessoas. Nós estamos aqui para isso, para ajudar a salvar pessoas. Quantas pessoas estão precisando de uma transformação na vida? Quantas pessoas estão precisando de uma palavra para liberar algo dentro dela? Eu lembro aqui na passagem que Jesus, ele fala ali para o centurião, do servo dele.
Aí ele fala assim: não sou digno que entre em minha casa, apenas uma palavra e ele será curado. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra? Uma palavra. E ele ser curado, ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os 9 dons que nós estamos falando aqui foram distribuídos, sendo que um só é o mesmo Espírito que realiza. É um só Espírito que realiza todas essas coisas. Você pode ter o dom que você tiver, mas quem vai realizar é o Espírito Santo de Deus. Então, se sinta: ah, pastora, eu tenho o dom da palavra de conhecimento, eu tenho o dom da palavra de sabedoria, eu tenho o dom de curar. Amém. Mas quem é que faz, executa? É Deus. É o Pai que faz essas coisas. É o Espírito Santo dele que faz essas coisas. Então nós temos que aprender a servir e não ser servido. Aprender a servir, aprender a buscar os dons com sabedoria, com muito zelo. A palavra de sabedoria, ela é uma declaração espiritual. Ela é dado no momento, ela é sempre mediante ao Espírito de uma forma sobrenatural, revelando à mente o propósito de Deus para aplicar em uma situação específica a palavra de sabedoria. Isso é um dos dons. A palavra de conhecimento que é falada aqui é uma revelação também, lógico, sobrenatural, de informação relativa a uma pessoa, a um acontecimento, a um propósito específico. E o dom da fé eu acho incrível, porque, presta atenção, todos nós nascemos com uma fé, a fé natural. Agora, esse dom é uma fé sobrenatural, que vai muito além da sua fé natural e vai além da fé da salvação. Ela é aquela fé que você crê. Sabe quando Jesus fala: se crê, verás a glória de Deus? Lázaro vem para fora. É isso, algo sobrenatural. A sua fé, ela vai transbordar algo sobrenatural. Se você perguntar para mim, 10, 20, 200 mil pessoas têm fé, todo mundo tem fé, tenho fé, tenho fé. Mas essa fé, esse dom, é algo sobrenatural. Dom de curar. São curas, amados, inexplicáveis pela ciência. Eu poderia te dar vários testemunhos aqui de dons de cura. Vários. E todos que eu orei, pessoas que foram curadas. Eu chego em casa, eu me tranco no quarto e vou chorar e vou agradecer a Deus. Porque eu não tenho nenhuma possibilidade humana de curar uma pessoa. Isso é um dom que vem sobrenatural de Deus. Nós somos canais de bênção para as pessoas. Operação de milagres é a manifestação do poder de Deus que vai além do entendimento humano. O mar se abre, tanta coisa acontece. Quem é que faz? Profecias é uma revelação de Deus, uma revelação edificante, uma revelação que é para exortar e também uma revelação para trazer conforto. Então uma profecia, o profeta, ele ouve a palavra de Deus e ele transmite a palavra de Deus. O profeta tem que tomar cuidado para que ele não seja como Balaão. O Balaão era um falso profeta. Por que ele era um falso profeta? Ele profetizava exatamente o que Deus falava para ele. Porém, a motivação dele era outra. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Existe muita gente dando profetada, muitos falsos profetas hoje. Tome cuidado. Tome cuidado. Não vá pela emoção. Ouça o que um profeta está falando. Prove, ore, mas não ande pela emoção. Amém? E tem mais o discernimento de espírito. É a capacidade dada por Deus para discernir o mundo do espírito. Tá? Com discernimento. Peça para Deus discernimento. É muito importante. Variedades de línguas, o falar em línguas.
Dom de falar em língua, que nós usamos muito. Foi batizado pelo Espírito Santo, né? O dom de falar em língua não conhecida por indivíduos. É uma língua não conhecida pelo indivíduo. E a capacidade de interpretá-las. Transmitir a mensagem transracional a outros quando é falado em público, edificando aquele lugar, tá? Ele vai deixar você, ele pode tanto edificar, exortar, direcionar, mas ele vai falar, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo, você está num culto, eu vou dar um exemplo para vocês, que há muito tempo aconteceu com a gente, nós íamos fazer um evento, e de repente esse evento parecia que não ia dar certo, e colocamos a igreja toda para orar, e uma pessoa começou a orar em línguas, e começou a orar, e aí um pastor começou a interpretar aquelas línguas. E ali trouxe uma paz para todo mundo, um direcionamento, uma edificação, e foi concluído aquele evento, que era muito importante, foi muitas almas que foram salvas. A igreja precisa exercer o que lhe foi confiado, amados. Você precisa exercer o que Deus está falando. Não pare de ler a Bíblia, não deixe de ir à igreja, não deixe de orar, faça seu jejum, faça seu devocional. Porque Jesus, amados, eu volto a falar, eu falo isso em várias pregações, Jesus não é um produto. Ele morreu na cruz. A salvação, o plano de Deus para nos salvar é algo muito, 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 muito importante. Busque mais e você vai receber. Leia todos os dias a palavra. A igreja, ela tem que estar ataviada. A igreja tem que estar pronta. Você, meu amado, minha amada, vocês têm que estar pronto. Porque a palavra diz lá em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. É isso que você quer? Então receba aí desse lado, receba agora no seu espírito, receba Jesus dentro de você. Entregue tudo para Ele. Fala, Jesus, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Mude sua vida. Se você está andando num caminho e esse caminho está te dando as mesmas coisas, você está tendo o mesmo resultado e esse resultado não está bom para você, faça outro caminho. Faça conversão. Converta-se desse caminho. Vá para o outro lado. Eu estou lhe direcionando hoje. Essa palavra é uma palavra pastoral. Eu estou lhe direcionando para que você busque o caminho. Porque Jesus é o caminho. É o que mais? Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele te coloca num caminho e nesse caminho Jesus vai te ensinar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhecer a verdade, aí você tem vida. Vida de verdade. Então entregue tudo para Ele. Ele é o caminho. E busque esses dons com muito zelo. Ore e você vai descobrir como Deus pode te usar. Como você pode ser usado por Deus. E como você pode edificar e salvar tantas vidas. Que Deus venha abençoando a sua vida, meu irmão, minha irmã, de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém.